Olá, que bom que você está aqui no meu canal Didática Simples. Sou Nilson Carvalho e hoje vamos a mais uma aula de liderança da Escola de Formação Eclesiástica. Nós prosseguimos, nós estamos falando sobre visão, alvos e gestão. Dando continuidade a isso, ao tema passado, nós vamos comentar um pouco agora sobre visão e planejamento. Todo líder precisa entender que dentro do grupo que forma os seus liderados, existem três grupos de pessoas distintas. O primeiro deles é aqueles que fazem as coisas acontecer. Tem um grupo que faz as coisas acontecer. Tem algumas pessoas que voltadas à estatística que diz que esse grupo está aí por volta de mais ou menos uns 20%, 10 a 20% do grupo total. Existe um segundo grupo, dentro desse geral aí, que é o grupo daqueles que estão vendo as coisas acontecerem. São aqueles que só observam o que está ocorrendo aí. Diz que esse grupo aí está aí por volta de uns 10% do total. O terceiro grupo é aqueles que não têm a mínima ideia do que está acontecendo. E esse é o grupo maior, ou a base da pirâmide. São por volta aí de uns 70% do grupo total dos liderados. Isso então vai dizer, como disse, é sempre aqueles líderes. O líder precisa fazer parte do primeiro escalão, ter visão das coisas e muitas vezes exercer influência para as pessoas seguirem na direção correta. Se o líder ele está dentro daquele grupo que fica observando as coisas acontecerem ou que nem sabe o que está acontecendo, esse líder ele é apenas conduzido e muitas vezes conduzido para o lugar errado. Quando eu penso em liderança, penso sempre que o líder precisa tomar cuidado, porque os liderados, às vezes, em vez de fazer, na aula anterior, na primeira aula, eu disse que o líder muitas vezes não faz aquilo que o nosso presidente diz. Nosso presidente é denominacional, o pastor Ronildo Queiroz, meu abraço ao meu presidente. Ele diz sempre o seguinte, que nós precisamos, abre aspas, fazer o que é certo e não aquilo que dá certo, fecha aspas. Mas muitas vezes os nossos liderados querem fazer aquilo que lhes é conveniente, sem muita preocupação se é certo ou se é errado, se vale ou não a pena. Mas se outros estão fazendo, está dando certo, por que nós não podemos fazê-lo? O líder precisa estar atento para não ser conduzido por esse povo e fazer aquilo que é conveniente a eles, não aquilo que é correto. Para isso, gostaria de trazer a lembranças as palavras de Sêneca, quando ele diz assim, não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. O líder, então, precisa ter consciência, ele tem que estar no primeiro grupo, aqueles que fazem as coisas acontecerem. Ele não pode estar envolvido aí só naquele grupo de que fica vendo as coisas acontecer ou que não sabe o que vai acontecer. O líder tem que influenciar por ter essa visão e concepção daquilo que tem que fazer, planejar e aí usar de influência. O líder é influenciador de outros. Influenciar esses dois outros grupos para que sigam no sentido em que as coisas precisam ser guiadas, conduzidas para que os alvos eles sejam alcançados. Visão sem ação é apenas um sonho de travesseiro. Eu gosto dessa frase, Porque se você ficar simplesmente sonhando, mas não levantar e agir, tomar a posição, trabalhar para trazer a concretização àquele sonho, ele vai ser unicamente sonho de travesseiro, ou seja, no momento em que você coloca a cabeça no travesseiro e fica lá sonhando unicamente. Precisa se levantar, trabalhar para que venha a concretização daquele sonho. Então eu vou naquele alvo, em direção àquele objetivo, e para isso eu estou no grupo dos que fazem as coisas acontecerem e não fico esperando o que nem sabe aquilo que está acontecendo. Ao planejar, o líder precisa pensar em manter uma sensibilidade para com as necessidades do grupo e identificar as necessidades. São divididas em dois, necessidades reais e necessidades sentidas. O grupo muitas vezes vai por aquela necessidade sentida. Sentimos que seria importante, e isso é um sentimento de que há uma necessidade, uma vacância, de que algo precisa ser alcançado. Mas nem sempre aquilo é uma necessidade real
para aquele grupo. Então ele precisa entender, ser sensível a isso. Em alguns momentos ele vai ter que estar trabalhando nessa necessidade real. Nós precisamos alcançar isso. Isso é uma necessidade que nós precisamos ter suprida. E isso é uma necessidade sentida, um sentimento, uma vontade, um desejo. Então, no devido tempo, com o devido esforço, nós vamos atrás disso, mas não podemos focar só nisso. Então ele tem que contrabalancear, entender essas duas coisas e trabalhar em todas elas, mas sempre dando mais vazão e preeminência àquilo que é real, o que realmente nós necessitamos. Eu gosto de brincar dizendo assim que adianta se eu não tenho dinheiro para comprar suprimentos, né? Para que eu vou comprar uma geladeira? Simplesmente para ter água gelada? Vamos dar a oportunidade à necessidade real. Vamos atrás do alimento. Agora, temos condição, dá para fazer? Então vamos atrás da geladeira. Né? É simplesmente pontuando para você perceber que às vezes nós vamos atrás, né? Quando falamos de líderes eclesiásticos, você tem que estar atento, porque muitas vezes as pessoas, o que elas querem? Elas querem e reclamam daquilo que elas gostariam de ter, mas também não agradecem por aquilo que elas já receberam. Então, é a necessidade sentida e não a necessidade real. Tá entendendo? A gente precisa ficar atento para isso aí. Disse alguém que quem não planeja está, na verdade, planejando o seu próprio fracasso. Eu preciso compreender esta realidade. Planejamento está intimamente ligado à visão que se tem de futuro. Você saberia responder a seguinte pergunta? Como você se vê daqui 5 anos? Você já parou para pensar um pouco aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos, meu irmão, minha irmã? O que eu gostaria de estar fazendo? Onde eu gostaria de estar? Em que patamar eu gostaria de estar na vida? Às vezes a pessoa pensa aí, né? Eu gostaria de ter uma graduação, ter um canudo na mão. Eu gostaria de estar ocupando determinado cargo dentro dessa empresa. Eu gostaria de estar em determinada situação. Ok. Só que o alvo que você tem para daqui 5 anos, a caminhada dele começa hoje. Eu começo a plantar hoje aquilo que eu quero colher amanhã. Se eu não plantar agora, eu não vou ter o que colher depois de maneira nenhuma. Percebe então? Então eu preciso traçar o meu planejamento e andar dentro dele para alcançar o meu alvo. O importante é que quando você planeja, queridão, meu líder, minha líder, quando você planeja alguma coisa, você tem que ter em mente o seguinte: eu tenho um alvo maior, mas entre esse alvo maior e a concretização dele, eu vou lançando alvos menores, alvos mais mensuráveis que eu possa alcançar. Enquanto eu vou alcançando esses alvos menores, vou concretizando eles, eu vou sendo potencializado na expectativa de que eu vou alcançar aquele alvo maior. Se eu coloco um alvo muito grande para mim alcançar, e eu não coloco metas menores para ir me dando up, me dando força, me dando garra, me dando vontade, alimentando a minha expectativa num alvo muito grande. Quando eu vejo que eu andei, ainda falta muito para andar em alcançá-lo, eu desanimo. É por isso que as pessoas, né, lançam aquelas metas, aqueles planejamentos de final de ano e chega no final no virada de ano, e quando chega no final do ano seguinte elas não foram em lugar nenhum, porque elas colocaram alvos muito grandes, não colocavam alvos mensuráveis, alvos que elas poderiam alcançar num espaço de tempo menor. Isso lhes animaria. Por exemplo, de repente o seu alvo é emagrecer 10 quilos. Aleluia. Emagrecer 10 quilos. É um alvo maior. Se você não colocar alvos menores aí no meio, legal, eu quero nesse ano emagrecer 10 quilos, mas eu quero emagrecer por mês X, menor, um valor menor. Então, a cada mês, quando você vai lá, sobe na balança e percebe que você alcançou aquele alvo menor, isso lhe anima. Puxa, eu estou na caminhada, eu estou na corrida, eu vou alcançar. Mas se você coloca um alvo de 10 quilos e passou 2 meses e você vai lá e emagreceu aí 700 gramas, 1 quilo, fala, puxa vida, nessa pegada eu não vou chegar lá de jeito nenhum. Desanima.
Então, essa é a realidade. Quando eu faço planejamento, eu tenho que ter um alvo maior e nomeio alvos menores, metas menores, mensuráveis, para que ao alcançá-las eu vou tendo potencialização. E nessa caminhada eu vou sendo animado. Você está entendendo como é que é? Nós precisamos aprender a fazer isso. Tendo cada líder ou aluno que trabalhe sempre colocar um desafio diante deles, que é escreva e descreva o seu projeto, o seu alvo. Muitas vezes nós temos algo na nossa cabeça, na nossa mente, e nós gostaríamos de alcançar, gostaríamos de fazer, mas nós não conseguimos descrever. Eu preciso aprender a descrever aquilo que eu quero, porque aí eu vou pensando em cima, e isso já começa nessa caminhada a ser concretizado. Eu já consigo escrever, estou interagindo, opa, está aqui no papel, e aí a cada momento eu vou lá, aqui está o meu alvo, meu objetivo aqui a ser alcançado, né? Empreendimento temporário, planejado, executado e controlado com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Isso é um projeto. Projeto é esse empreendimento que você tem, né, no espaço temporal, planejado e executado para, no fim, trazer à tona, né, um produto, um serviço, algo que você queira aí concretizar, seja a sua empresa, seja alcançar uma meta pessoal, uma meta familiar, empresarial, eclesiástica, política, não sei, uma meta que você tenha. Você tem que planejar, executar isso, e isto se chama projeto. Então, como é que você se vê daqui a 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Começa a trabalhar nisso hoje, a pensar, colocar no papel e a caminhar. Planta agora e lá na frente com certeza você vai estar aí tranquilo. Deus, além de ser organizado, nada escapa de sua providência, seu planejamento e suas ações. Por isso nada pode surpreendê-lo, mas ao contrário dele, eu e você podemos ser surpreendidos. Nossas ações às vezes mudam e por isso nós precisamos também fazer como ele, ser planejado e organizado na execução de nossas coisas. Pensa nisso. Todos nós temos à nossa disposição 24 horas do dia. Por que será que uns conseguem fazer tantas coisas durante esse tempo e outros não? Organização, planejamento. Quando as pessoas pensam, planejam, elas com certeza vão conseguir executar. Os que não fazem isso acabam não chegando em lugar nenhum. Administração do tempo. Por isso eu preciso de um projeto bem planejado e definido. Portanto, então eu vou te dar 5 dicas aí. Primeira dela, organize seus pensamentos. Segunda, ponha limites e potencialize os seus sonhos. Aprenda a se comunicar. As pessoas às vezes não o acompanham por não entender o que nós queremos dela. Ajude outros a entender e se comprometerem com o seu sonho. Outras pessoas vão investir num projeto bem planejado. Por isso que eu digo sempre, escreve o seu planejamento, o seu projeto, né? Põe suas ideias no papel, porque se você precisar apresentar para alguém, não tem ponto que às vezes esqueceu, e às vezes na discussão, se você observar que um ponto ou outro está falho, não está bem planejado, bem pensado, senta, avalia. Dica importantíssima, quando nós temos um projeto e queremos angariar companheiros, amigos, cooperadores para esse projeto, nós precisamos, primeiro ponto, ver qual vai ser o nosso nível de envolvimento. Às vezes as pessoas pegam e fazem um projeto, por que que outros não agregam? Por que que outros não se juntam? Por que que outros não se comprometem com aquele projeto? Porque muitas vezes aquele que planejou, a única coisa que ele planejou para si próprio é ficar mandando, né? E qual é a sua parte? Não, eu vou coordenar tudo. Qual é a sua parte? Eu vou gerenciar o negócio. Qual é a sua parte? Eu vou ficar de fora e top goela down. Vocês fazem aquilo que eu mando. As pessoas, ao perceberem isso, não vão se comprometer. O projeto é seu, você tem que trabalhar. Lembra que eu disse lá atrás, na outra aula, o líder, o empreendedor, aquele que se levanta e diz, eu vou abrir um negócio próprio, ele precisa entender que ele é aquele que acende a luz e abre a porta pela manhã, apaga a luz e fecha a porta à noite. Se ele não tiver comprometido com aquilo lá, aquilo não vai andar. Porque os outros não vão ter a mesma visão, o mesmo comprometimento com o projeto, com o trabalho,
como tem o dono, como tem aquele que está envolvido, aquele que quer ver a coisa acontecer. Para isso eu preciso estar lá na frente. O líder, presta atenção nisso, queridão. O líder não é aquele que manda, o líder é aquele que abre trilha, é aquele que diz, olha, por aqui é o caminho, e ele sai na frente. Eu me lembro que nos meus primeiros passos aí como professor, né, do seminário, eu tive um diretor, ele era da Igreja Batista. Ele dizia sempre o seguinte: uma pessoa que me influenciou muito na vida foi um líder que eu tive na época em que eu servi o exército, era meu sargento. E esse sargento era interessante porque cada vez que ele passava em revista a tropa, ele olhando falava, ó, a barba não está bem feita. E a barba é interessante, ele dizia assim, porque esse sargento, né, ele vinha pela manhã, quando ele ia passar em revista a tropa, ele vinha com um chumaço de algodão. E aí ele pegava esse chumaço de algodão e passava no rosto dos soldados. Se ficasse ali um fiapo, dizia, sua barba não está bem feita, ela não foi bem escanhoada. 30 flexões. O interessante é que ele dizia 30 flexões, e quando o soldado ia sair da forma para começar as flexões, o sargento já tinha feito umas duas, pelo menos. Então isso me influenciava muito porque ele era aquele líder que mandava, aquele líder que abria a trilha, que estava na frente. Ele era a locomotiva que puxava o trem todo. Amém? Que você possa pensar nisso e até a próxima aula.